Bom, camaradas, bem-vindos a essa atividade. Eu acho que né, é um momento da história muito conturbado, né? A gente vive em um mundo em crise, né? Então não dá para assistir noticiário hoje sem né, dar conta de coisas horríveis acontecendo, né? A gente tem a contínua guerra genocida em Gaza, né? A gente tem a guerra na Ucrânia. Tem né, também guerras em outros lugares do mundo. Na África, você tem guerra no Sudão, no Congo. Recentemente, a gente teve o ataque do Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, né, onde eles usaram essa bomba aí, que tá, que é a bomba mais poderosa que existe, a arma mais poderosa que existe, que não é nuclear, né, que pesa 14 toneladas aí para tentar destruir as instalações nucleares do Irã, né? Ao mesmo tempo, nós vivemos numa situação de destruição climática, né, e mudanças climáticas desenfreada. Né, e também temos o maior número de refugiados no mundo desde a Segunda Guerra Mundial, e na verdade é, é um número que supera o que tinha né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, mais de 100 milhões de pessoas refugiadas no mundo. E também uma crescente desigualdade, né? Que uma riqueza obscena dos mais ricos. Vocês devem ter visto o casamento do Jeff Bezos lá em Veneza, que custou mais que 500 milhões. Né? O Elon Musk tem agora uma riqueza que é maior do que o PIB do Egito, né? O Egito é o maior país árabe, né? Com 110 milhões de habitantes. Então é bastante fácil achar que o mundo está indo para o saco e um surto de loucura da humanidade, né? Com líderes erráticos e agressivos como Trump, né? Atacando as estruturas das relações geopolíticas que têm né? Prevalecido dos últimos 80 anos. Mas para a gente é importante entender que há uma lógica, há explicação, há um sistema por trás e principalmente que há uma saída. Então, para a gente entender né, o crescimento, a ascensão dessa nova direita, nova extrema-direita, é importante a gente tentar ver da onde que ela vem, né, como ela se encaixa nessa situação atual. Então, primeiramente, a gente tem que ver que a gente vive numa mudança de era, desde da crise de 2008, né, 2007 a 2009, mais ou menos. A gente tem visto o fim da era da globalização neoliberal, que tinha tido o Estado né, dominado o mundo nas últimas décadas, né, com um crescente papel do Estado, um crescente protecionismo, né, e conflitos comerciais, é, né, e um crescente conflito imperialista centrado em dois blocos, né, que é os Estados Unidos e a China. E quando a gente fala que é o fim da globalização neoliberal, não significa que é fim de comércio, né, ou fim de ataques neoliberais, né, né, mas que não se trata trata de uma mudança de lógica, o que está mais no centro da lógica atual, né? Por exemplo, na questão do comércio, a gente tem visto, né, uma tendência de desacoplamento ou desassociação entre os polos econômicos, né? Então, se antes os Estados Unidos e a China era o principal eixo do crescimento, agora Estados Unidos e a China é o principal eixo de conflito, né? É, há também uma, uma mudança no sentido que há uma maior polarização desde então, com o colapso do centro político e um crescimento do sentimento antissistema. Há também uma guinada reacionária da classe dominante e há uma
onda de luta, né, e há também uma onda de várias ondas de lutas que têm acontecido desde 2008, né? Trazendo novas gerações para a luta e derrubando governos. Porém, há uma falta de referência antissistema pela esquerda preparada a levar a luta até as últimas consequências. Né, então, enquanto a gente tem tido movimentos que têm derrubado vários governos, né, varrido países, ainda não há uma mudança de chave, né, uma referência é, né, nítida sobre qual seria uma alternativa. Né, eu acho que vamos ter falas sobre isso aqui, mas existe uma geração buscando uma alternativa fora do sistema também pela esquerda. Isso é importante porque tem alguns à esquerda que exageram o elemento ao outro lado da polarização, que é que é o crescimento da extrema direita, né, que hoje está na ofensiva, é quem está mais com a vantagem, mas isso não é porque a gente vive a uma grande derrota histórica que não é possível lutar, não é possível construir uma alternativa, né? Mas né, então, né, então a gente não fala que há uma onda conservadora, uma coisa assim, que é tipo algo que é impossível de barrar, e eu acho que os exemplos de lutas que a gente deve abordar aqui, a Bárbara vai falar sobre isso, mostra que há um espaço para uma alternativa. Mas entrando um pouco mais sobre essa questão da guinada reacionária da classe dominante, é importante ver que é, todos os partidos, né, que não se colocam contra o sistema estão se deslocando à direita, né? Isso é uma expressão da crise que o sistema vive. Então, há um crescimento do autoritarismo, né, muitas vezes né, sob o lema do antiterrorismo, né, né, em geral, há um ataque contra os direitos democráticos, o direito de protestar. Recentemente, na Grã-Bretanha, por exemplo, eles estão dizendo que vão proibir um grupo que faz pequenas ações assim simbólicas sobre a questão em apoio dos palestinos, como se fosse um grupo terrorista. O máximo que eles fizeram é, sei lá, entrar em onde tem alguns aviões e pintar os aviões, etc., né? Há um crescimento de políticas anti-imigrantes e racismo por parte dos governos. Há né, uma crescente ênfase na família, uma reação contra o movimento de mulheres e pessoas LGBTQIA+, especialmente pessoas trans, né? E esses aí valem também para governos que supostamente seriam de esquerda, né? Governos social-democratas, governos né, trabalhistas, como, por exemplo, na Grã-Bretanha, né, é onde eles recentemente a Suprema Corte lá fez em um julgamento decidiu que a proteção que existe na lei para mulheres né, não vale para mulheres trans. E a reação do governo do Keir Starmer, né, do Labour, Partido Trabalhista, foi dizer que foi muito bom ter esse esclarecimento, né, etc., né? Do mesmo modo, há uma maior ênfase no nacionalismo, no protecionismo e no militarismo, né? Então, houve recentemente uma cúpula da OTAN, né? Que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que né, uma aliança militar, onde se estabeleceu que os países membros devem aumentar os seus gastos militares da antiga meta de 2%, que nem todos os países chegavam a 2%, para 5%. Né? E para dar mais um exemplo como isso atinge até partidos de esquerda, na Suécia, todos os partidos do parlamento, incluindo o chamado partido de esquerda, apoiaram essa decisão. Né? E a intenção dessa guinada reacionária é de aumentar a divisão na classe trabalhadora, usar, né,
as opressões como uma cunha para dividir a classe, mas também para unir a nação em um conflito contra os chamados inimigos e atacar outros né, países, etc., né, para desculpar essa política mais protecionista e o mesmo os ataques militares que estão acontecendo, né? Então, aí, o que que essa nova direita, né, de cara feia representa? É, né? Então, pessoas como Trump, Bolsonaro, Milley ou outros líderes dessa nova extrema-direita são a personificação dessa nova era, mas reflete esse processo mais profundo de crise e mudança de era. As figuras jogam um papel importante, né? Não há nenhuma dúvida que é o papel, por exemplo, que o Trump pessoalmente joga nesse momento, mas é, essa direita não depende somente de figuras. Ela não vai sumir se você, por exemplo, se o Bolsonaro é preso, não vai ter mais bolsonarismo no Brasil, etc. Né? Então, a gente está numa situação onde há uma busca de saída da crise, que é uma crise que afeta não só os partidos, mas também o sistema político de governo. O regime está em crise. E é nessa situação de que a classe dominante busca recorrer um regime dito homem forte, com ênfase no homem, né, que pode ir além dos entraves do sistema, né? A gente viu isso no Brasil, a gente tem visto como que a lógica disso, né? Se você pensa o governo Dilma, a crise que ela enfrentou, tentando com a política de conciliação de classes cumprir as regras, né? Financeiras, fazer cortes, mas chega um momento que não, isso está satisfazendo os anseios da classe dominante. Aí você tem um golpe contra a Dilma, depois disso você tem o Temer, e isso abre o espaço para Bolsonaro. E agora volta o Lula, né? Mais uma situação onde a crise do sistema e do regime político ainda permanece né? E, na verdade, talvez está ainda mais profunda agora, né? Então, são figuras, né, que se colocam como uma personificação do Estado, né, que concentram o poder no executivo, né, e com uma forte tendência reacionária e autoritária, né? Então, com a ideia de atropelar o parlamento, atropelar o judiciário, né? O Trump, por exemplo, a tese que ele adere é a tese do executivo né, unitário, um executivo com poder ilimitado. E como é que a gente, então, caracteriza isso, né? É, a gente tem, né, se vocês têm visto isso na revista, a caracterização que a gente faz é que isso aqui se trata de regimes bonapartistas, né? Uma tendência de bonapartismo. O bonapartismo foi algo que o Marx estudou e escreveu sobre isso, né? Num livro especificamente sobre o Luiz Bonaparte, né? Essas duas figuras, o bonapartismo, o nome vem desses Bonapartes aí. Primeiro tem o imperador Bonaparte, né? Napoleão Bonaparte, e o sobrinho dele, que depois também se tornou imperador na França, que é Luiz Bonaparte, né? O Trump tem usado até uma frase que é uma citação do Bonaparte, que é aquele que salva o seu país, não viola nenhuma lei. Então, o Trump pode fazer qualquer coisa, desde que é pelo bem do país, né? Então, qual é a ideia disso? O que que representa o bonapartismo, né? Representa um regime de crise, onde há uma impasse entre as classes, né? Onde uma figura ou um grupo se eleva acima das classes, né? Mas acima entre aspas, né? Como se fosse um árbitro, né? Entre aspas, porque sempre, no final das contas, está agindo em defesa do sistema.
né, na revista você tem a frase que diz, né, como que o bonapartismo surge quando a classe dominante perde a confiança nos representantes políticos de sua classe, cujas políticas levaram a crises profundas, ou provocaram revoltas, em massa vindas de baixo. A classe capitalista, então, se alinha atrás do bonapartista. Isso inclui um elemento de ceder, o controle direto para o Bonaparte, né? Para essa figura ou esse regime. Há diferentes formas de bonapartismo, né? Aqui para explicar um dos elementos que talvez pode causar um pouco de confusão, que é usado, né? Que você pode ter uma ditadura, né? Ou um regime monárquico ou autocrático, tipo com os imperadores, aí que eu mencionei, né, ou a ditadura militar, etc. Mas você pode ter um bonapartismo onde ainda há um elemento de democracia burguesa, né? É isso que é o bonapartismo parlamentar e é isso que a gente tem no momento, né? Porque o Trump ele passa por cima do Congresso, mas ele não aboliu o Congresso. Por exemplo, acabaram de agora de aprovar o orçamento do Trump no Congresso, né? Ele fez todo um trabalho para garantir que ganhasse a votação, porque não estava dado. Né? Então, não é o bonapartismo do parlamento, é um bonapartismo com o parlamento. Essa dúvida tem surgido aí de algumas pessoas que achavam que era especialmente você vê aqui no Brasil, que parece que acha que é o bonapartismo do Hugo Motta, sei lá. Mas não, a ideia é que é um regime onde se mantém elementos da democracia burguesa. E na revista também menciona, não vou falar muito sobre isso aqui, que é o bonapartismo proletário, que a análise que o Trotsky fez depois da degeneração da Revolução Russa com a ascensão ao poder do Stalin, né? Então, o stalinismo, o Trotsky classificou como um bonapartismo proletário, que também é uma pessoa, um clique da sociedade que se eleva acima da sociedade, mas que se baseava na economia nacionalizada, economia planificada, não era baseado no capitalismo, né? Por isso que eram chamado bonapartismo proletário. Da mesma modo, não é o bonapartismo dos trabalhadores, é do bonapartismo em cima de um sistema que deveria ser em prol dos trabalhadores, mas está a serviço de uma burocracia, né? Aí, é, aí é importante aqui eu falar um pouco sobre tem um artigo específico sobre isso na revista que vale muito a pena ler, que é sobre a questão do fascismo, para entender um pouco por que que a gente não diz que são governos fascistas, né? Porque ambos são uma forma de reação, uma forma de regime autoritário, mas têm bases sociais, são fenômenos sociais um pouco diferentes, né? Então, o fascismo, se você vê representantes do marxismo como a Clara Zetkin, que está aqui na foto, o Trotsky, analisava como que ele surge como um movimento de massas armado, né, vindo principalmente da classe média, do lumpesinato, pessoas que, né, que estão fora da classe trabalhadora, mesmo se vêm da classe trabalhadora, que visa esmagar totalmente as organizações da classe trabalhadora, né? Surge primeiro na Itália como bandos que atacavam grevistas, né, e se torna um movimento de massas. Aí tem duas citações aqui da Clara Zetkin, eu acho que vale a pena reproduzir. Né? A primeira é que o fascismo é uma forma específica de movimento de massas reacionário, baseado nos elementos despossuídos e desclassados da sociedade, né, em uma situação de crise, né, incluindo camponeses empobrecidos, pequenos empresários e setores mais alienados da classe trabalhadora, que tem como intuito esmagar o movimento dos trabalhadores. Ele surge após a perda de oportunidade por parte da classe trabalhadora de tomar o poder e começar a transformação socialista da sociedade. Foi para lidar com essa ameaça que a classe capitalista, em desespero, se voltou ao fascismo. Aí tem uma outra fase onde ela meio explica a diferença, né? Mesmo se o fascismo é a ditadura de Horthy, isso na Hungria, no começo dos anos 20,
usa o mesmo terrorismo sanguinário contra os trabalhadores, a essência desses fenômenos históricos é totalmente diferente. A ditadura de Horthy se baseava em uma pequena casta de oficiais do exército, enquanto o fascismo se baseava em amplas camadas da sociedade, atingindo até parte do proletariado, né? Então, diferente do bonapartismo, né, o movimento fascista age fora do controle do Estado. E você vê, por exemplo, o governo de Bolsonaro, né, isso independe das ideias, né, que o Bolsonaro pode ter, que ele deve ter muita simpatia com o próprio fascismo, mas as ideias do Bolsonaro é mais de colocar as forças armadas no poder, né, colocar militares no poder, que é um pouco diferente. É importante a gente dizer que quando a gente diz que né, não que o regime do Trump, nem como foi o regime do Bolsonaro, foi um regime fascista, não significa que os fascistas não são uma ameaça. São uma ameaça física mesmo, né, em muitos países. Nos Estados Unidos, você tem centenas de milícias armadas que podem agir por fora do Estado, atacar as pessoas. E você tem vários partidos de direita que têm grupos e alas fascistas, né? Mas no momento elas agem mais como forças auxiliares, né? Como a gente já viu antes, por exemplo, a ditadura do Pinochet, o próprio Luiz Bonaparte, que tinha bandos fascistas que agia para auxiliar o Estado na repressão, mas não eram eles no poder, né? E também a gente não diz isso para dizer que é menos perigoso o regime bonapartista, né? Porque o regime bonapartista pode ser extremamente perigoso, né? Como a gente está vendo aqui com as guerras, etc., que estão acontecendo e também os ataques aos direitos democráticos, né? Ao mesmo tempo, é importante ver que esses governos não vão resolver o problema, então o fascismo ainda pode se tornar uma alternativa, né? Ou um bonapartismo mais direto, né? A gente já viu vários regimes como Putin ou Erdogan, que aos poucos, tirando o elemento parlamentar do bonapartismo, né? Tirando que pode, em algum momento, se transformar em ditaduras mais diretas, né? Mas é importante para a gente entender que bonapartismo e fascismo, né, ambos podem ser derrubados, né? Então, para entender um pouco quais são as perspectivas, né, que a gente está colocando, né? Esses aqui são regimes instáveis, né, são incapazes de superar as causas das crises, né? É, e agravar a repressão pode, por um período, reprimir e conter as contradições, mas só vai acumular mais as contradições que em algum momento vão explodir, né? Não vai, né, não há uma perspectiva nesse momento de décadas de ditaduras ou coisa assim, se não houver uma derrota mais decisiva da classe trabalhadora, mas ainda não houve esse elemento de confronto, né? E então, e se a gente vê como esses regimes autoritários foram superados antes, é importante, porque isso tem a ver com a parte que a Bárbara vai falar sobre a luta, a nossa alternativa, não é através de decisões judiciárias ou mesmo através de eleições, né? São regimes que são superados através de movimentos de massas, de revoluções, que a gente viu vários nas últimas décadas, assim, ditaduras de décadas que foram derrubadas na Primavera Árabe, né, e em vários países do mundo, ou através de guerras. E é importante colocar isso que a tendência de que se os movimentos agora não conseguem derrubar esses regimes, a tendência, a lógica é ir em sentido de guerras. A gente vive um período de preparação de guerra, né? De aumento de militarismo, de armamentos, etc., e conflitos já existem. E isso, obviamente, em algum momento pode levar à queda desses regimes, né? Como foi assim que caiu o regime do Mussolini ou Hitler, né? Mas para a gente é importante dizer que o bonapartismo e o fascismo são expressões de um sistema
podre em crise e que a saída para nós não é tentar salvar o sistema, mas apostar nas lutas e mostrar uma alternativa para fora desse sistema, né? Para fora do sistema capitalista, que é uma alternativa socialista. Aí, para só deixar algumas perguntas aqui para vocês pensar, para estimular o debate depois, vocês podem, obviamente, fazer perguntas, né? Fiz três perguntas aqui, mas falando do Brasil, né? Primeira, quais são as semelhanças e diferenças para o cenário no Brasil, comparado ao que eu falei de outros países? Como seria um governo Bolsonaro 2.0 comparado com o Bolsonaro 1.0, né? Ou como seria um governo Tarcísio? Seria diferente? De que forma seria diferente? Mas é isso. Ok, gente, obrigada aí, Marcos. Boa tarde para todo mundo. Para quem eu ainda não conheço, meu nome é Bárbara, eu sou militante da ASI também, da LSR, né, nossa seção aqui no Brasil. Sou natural aí da célula de Goiás, mas atualmente aqui na célula do Rio Grande do Norte. Acho que, assim, né, primeiro, muito bom ver vocês aqui para a gente discutir um pouco nesse sábado à tarde. Marcos já adiantou um pouquinho, né? Acho que eu vou finalizar essa abertura para abrir para nossa discussão, para ouvi-los também, dúvidas, contribuições e perspectivas aí. Falando um pouco sobre, então, se a gente faz essa análise que Marx traz, e que a revista traz, né, sobre a ascensão da direita, a gente está pensando aqui em como que a gente quer combatê-la e qual é a real possibilidade de fazer um combate que seja, de fato que de fato renda frutos para a classe trabalhadora, né? E que não seja apenas alguma adesão à conformidade aí do sistema. Então, acho que primeiro, assim, é a gente pensar que existe, né? Existe saída, né? A gente não faz a análise da conjuntura aí para pensar só que vai tudo acabar, pode ser que sim, né? Mas a nossa perspectiva é que a gente consegue, juntos, né? A partir dessa noção histórica mesmo, dos exemplos históricos, das nossas possibilidades enquanto trabalhadores, trabalhadoras, juventude, modificar aí a realidade da vida da sociedade, né? Então, o que é isso, né? Essa ascensão da direita, de fato, ela representa aí um dos principais desafios que a gente vai ter hoje enquanto classe trabalhadora, mas é fundamental a gente compreender que a gente não está diante de um cenário que é inevitável e sem possibilidade de resistência. Apesar desses avanços, vai ter um potencial latente aí, crescente de lutas populares, protestos massivos, organização da classe trabalhadora, que podem oferecer uma saída real e consistente, né? A vitória de figuras como Trump e outros líderes autoritários não representa um consenso social de fato ou um fortalecimento dessa classe dominante que vai ser estável ao longo do tempo, né? Representa, na verdade, um aprofundamento de uma crise social, política e econômica que a gente está vivendo. E a polarização política, a rejeição a partidos tradicionais, o desencanto com as instituições do capitalismo e etc., vão se intensificar, né? A questão é como que a gente vai se orientar para essas intensificações, para essas lutas. Essa agenda da extrema-direita, da direita baseada na divisão social, dessa extrema-direita, como no exemplo do Trump, né, ou que a gente vê com o bolsonarismo aqui no Brasil, ela está muito baseada na divisão social, no ataque aos direitos democráticos, no militarismo, na austeridade,
mas ela abre, por um outro lado, um espaço para explosões de lutas de massa, e a gente tem visto exemplos concretos disso, que mostram para a gente que o avanço da direita ele não vai ocorrer sem contradições, né? Diante da repressão e dos ataques, vão emergir também as possibilidades aí de resistência. Vou trazer um pouquinho para a gente pensar alguns dos exemplos mais recentes, talvez aí, ou mais em ascensão que a gente tem visto, né? Nos Estados Unidos, acho que Bia tá aqui, ela pode falar melhor um pouco aí para frente, né? Mas a gente tem visto aí um crescente movimento de manifestações contra o Trump, por imigrantes, educação, direito trabalhista, né? Essas ameaças do Trump de desmantelar programas sociais, é, usar agentes federais para prender residentes e deportá-los e levar a economia para a beira do colapso. Estão semeando bases também para lutas explosivas, né? No último dia 14 de junho, por exemplo, a gente pôde ver aí milhões de pessoas nas ruas nos Estados Unidos. É, aqui, eu fui ver o comentário aí no. Aqui, na Turquia também, né? O regime autoritário do Erdogan enfrentou uma resistência histórica, iniciada com a prisão forjada do prefeito de Istambul e candidato da oposição. E milhões de pessoas saíram às ruas, especialmente jovens aí, desafiando as prisões em massa e exigindo o fim do regime. Bom, na Sérvia, a maior manifestação da história recente foi liderada por estudantes, o que abalou o governo corrupto do Alexander Vučić. Na Coreia do Sul, né, em dezembro passado, a gente viu o movimento de massas cumprindo um papel fundamental aí para impedir o golpe tentado pelo presidente Yoon Suk-yeol, que foi destituído pela Corte Constitucional. É, na Grã-Bretanha, por mais que tenham tido, né, certos recuos de luta, e que também é uma análise que a gente faz de recuos da esquerda, né, nas últimas décadas, mas que a gente tem visto alguma ascensão agora, né, dessas contrapartidas. Mas faz apenas 2 anos aí que na Grã-Bretanha uma onda muito grande de greves, né? O Enough is Enough apresentou políticas básicas a favor dos trabalhadores, e foi uma onda de greves que resultou em ofertas de melhores salários para diferentes grupos de trabalhadores, ainda que não tenha representado aí vitórias tão decisivas para a classe trabalhadora, mostra para a gente o potencial de luta dos movimentos, né? Atualmente, na Grã-Bretanha, eu trouxe aí essa imagem que é da Conferência da Resistência que aconteceu em Huddersfield recentemente, que os nossos camaradas da Alternativa Socialista Internacional têm jogado um papel muito importante na construção, né, do desenvolvimento de um novo partido de esquerda, né, é, lá na Grã-Bretanha. E aí, nessa atividade, aí na foto, o Jeremy Corbyn tá participando aí e falando, e justamente numa dessas atividades que tem a ver com a proposta do lançamento desse partido, que vai ser, uma questão decisiva para a construção da luta dos trabalhadores na Grã-Bretanha hoje e que os nossos camaradas têm cumprido um grande papel. Na Argentina, a gente viu manifestações, né, importantes, de dezenas de milhares de pessoas saindo nas ruas contra o Milei. Também os atos de solidariedade internacional relacionados à guerra de aniquilação que está acontecendo em Gaza, né? Acho que aqui no Brasil também a gente tem visto movimentações, mas o que a gente tem visto ao redor do mundo aí são várias, milhares de pessoas participando de manifestações e greves de protesto, né?
na Jordânia, no Líbano, Tunísia, Marrocos, Paquistão, na Europa, nos Estados Unidos mesmo, né? É, enfim, né, como parte de um apelo do movimento de solidariedade internacional por uma greve geral, para parar a guerra de aniquilação em Gaza, e em resposta também à visita aí do Netanyahu a Washington, quando Trump, Trump, né, mais uma vez pediram para os palestinos situados em Gaza que saíssem voluntariamente. Então a gente vê aí vários atos de protesto e movimentos anti-guerras em Israel mesmo e Palestina, como dia 31 de maio em Haifa, que aconteceu uma manifestação com demanda para uma greve geral, né? Esses exemplos de movimentos e mobilizações mostram para a gente que existe disposição para a luta, né? Existe disposição na busca de construir novas alternativas. É, é, ok. Não estava acompanhando meu tempo, mas para a gente finalizar aqui, rapidinho, né? Acho que é importante a gente colocar, né, que essas explosões elas estão acontecendo, mas o que a gente espera enquanto fazendo esse diálogo aqui e pensando na construção e política da construção de um partido revolucionário, né? É que essas mobilizações elas vão render frutos caso a gente consiga orientá-las, né? Coletivamente, da maneira que pense aí um programa socialista de ruptura com o sistema, que pode, de fato, derrotar a extrema-direita e o autoritarismo, e que construa uma alternativa que é da classe trabalhadora e para a classe trabalhadora de verdade, né? Então, a nossa perspectiva e o que a gente pode ler nos artigos da revista, nessa discussão que a gente está fazendo, é contra as políticas de conciliação e de frente ampla, né? Que vão alimentar a direita, esvaziar as lutas. Marcos trouxe algumas considerações, né? O próprio governo Lula aqui no Brasil, também os exemplos da Grã-Bretanha, da Alemanha, Partido Democrata nos Estados Unidos, mostram para a gente aí, a gente consegue ter essa noção histórica de que não é a partir de políticas de conciliação e de frente ampla que a gente vai conquistar de fato, né, essa derrota da extrema-direita, não é pelas vias institucionais e por políticas, através de políticas de conciliação, que a gente vai fortalecer a classe trabalhadora. E que, na verdade, é o contrário, né? Essas políticas, elas esvaziam, dividem as lutas, e imobilizam, as nossas possibilidades. Bom, então, para que essas lutas sejam vitoriosas e não se percam aí em caminhos reformistas ou sejam cooptadas por partidos do sistema, é fundamental que elas estejam orientadas por um programa socialista, claro, e combativo. É claro que essa é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa possível, né? Quando a gente vê os exemplos dos levantes, das mobilizações, a gente percebe que existe um potencial para as lutas, existe um potencial que nasce a partir também das revoltas aí, das próprias condições de vida e que também faz parte do nosso papel aqui, articular, né, essas análises para direções aí que sejam de fato duradouras e possíveis. Entendendo que a única força capaz de combater a ascensão da direita vai ser um movimento de massa internacional, baseado no poder da classe trabalhadora, contra o imperialismo, a austeridade, militarismo, os ataques às mulheres, pessoas LGBTQIA+, imigrantes e todos os oprimidos, né? Bom, camaradas, acho que era um pouco isso. É importante a gente conseguir debater aí nas inscrições um pouco do que estamos pensando enquanto organização e também
Se tiverem dúvidas, questões ou perspectivas aí, colocarem para o nosso diálogo e deixei algumas questões aí para o final também para acirrar um pouco o debate, né? De como que a gente percebe esse cenário brasileiro das lutas hoje, o que que a gente espera, talvez, para o próximo período, né? Como que a gente tá pensando essas mobilizações aqui. De que forma que a gente pode disputar os setores da juventude, que obviamente são, né, é a continuação aí da possibilidade de luta a longo prazo e pessoas com energia, né, e com vontade de promover mudanças que vão garantir a própria vida, né, dessa juventude. E quais estratégias concretas que a gente pode pensar para implementação nos nossos locais de trabalho, de estudo, para fortalecer a organização de base para preparar essas lutas que vêm. É isso, obrigada.